Graças a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 14, é uma resposta prática, já de uma teoria dada, acerca de 3 perguntas, que nós vamos ler do versículo 14 até o capítulo 11, o verso 1. Diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgais vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser isto, foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois, porque há de minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que porque deu graça? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito. Diga comigo, não buscando o meu próprio proveito. Isso aqui é difícil. Mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Todos no capítulo 11, verso 1. 1, 2, 3. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Senhor Jesus, fala ao nosso coração, trabalha em nossa alma, Senhor, que possamos melhorar, ser semelhantes a Ti, imitadores, meu Pai, da Tua santidade, e ao término da carreira, irmos para casa. Nos ensina a ser crente, é o que eu te peço, em o nome de Jesus, e você diz amém. Irmãos, estamos diante de um texto, onde o iniciar do capítulo, versículo 14, ele fala, portanto. O portanto aqui é uma resposta de 3 perguntas de algo que ele já deu a teoria. Do capítulo 8 até o capítulo 10, o versículo 13, Paulo vai tratar acerca de teorias de comer ou não comer, de poder sentar ou não sentar, de habitar ou não habitar com ídolos. Na verdade, a cidade de Corinto é uma cidade onde era infestada por adorações a ídolos. Adorações a outros deuses com D minúsculo. E Paulo vai batendo de frente. A igreja de Corinto, irmãos, ela é repleta de uma luta constante de espiritualidade. Na verdade, eles se acham um pouco maior. Eles se acham tanto que quando você começa a ler o texto, tem até um menosprezo acerca de Paulo. Lembra de um questionamento? Eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo. Uns diziam, não, eu sou do próprio Cristo, eu só recebo diretamente do céu. Eles se elevavam a um patamar espiritual tão grande, que em algumas passagens bíblicas percebemos que eles menosprezavam até mesmo Paulo. Se você olhar no versículo 15, ele vai dizer que vocês não são sábios, eu não falo para sábios, então julgai o que eu vos digo. Então Paulo começa aqui a fazer
como fosse um sarcasmo. Vocês não são sábios? Então eu vou lhe explicar, já que vocês são tão inteligentes, tão espirituais, acerca deste caminho. Quando nós começamos a ler a primeira carta aos Coríntios, percebemos conflitos dentro da igreja acerca de comportamentos, de caráter. Percebemos problemas, irmãos, enraizados na alma humana, dentro do convívio da igreja. No capítulo 8, ele começa a dar respostas acerca daquilo que era sacrificado aos ídolos. Desde o capítulo 8, passando pelo capítulo 9, quando ele diz que, para ser exemplo, lá no capítulo 9, no verso 27, antes subjugo o meu corpo, o reduzo à servidão, para que quando eu venha pregar a outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Paulo começa a dizer, olha, eu deixo às vezes de fazer alguma coisa, para a glória de Deus. E eu acho lindo, irmãos, porque ele trata da teoria até o versículo 13, mas do versículo 14 em diante ele começa a colocar na prática, acerca de 3 perguntas. Quais são as perguntas, pastor? A primeira está registrada do versículo 16 até o versículo 22, que era comer dentro dos templos, sacrificado a ídolos. A primeira pergunta é, podemos comer a carne dentro dos templos que é sacrificada a ídolos? A segunda pergunta, ele está falando sobre a comida que está nos açougues, a comida que era vendida nos comércios. Podemos comer porque é uma cidade idólatra. Será que o marchante ou aquele homem, dono do açougue que matou, não sacrificou a um ídolo? E a gente está comprando a carne sem saber? Então a segunda pergunta. E a terceira pergunta também está dentro do contexto, que ele pergunta, e se alguém nos convidar? E este homem for um pagão, a gente come ou não come? Aí Paulo vai descrever acerca de comportamentos, né? Ele vai falar aqui no capítulo 10, logo no primeiro versículo, acerca daquele que está de pé. Lá no versículo 12, olha, aquele que, pois, cuida, está em pé, ore para que não caia. Ele vai falar sobre tentações, ele vai falar sobre idolatria, sobre ídolos. E o que é idolatria? É tudo que servimos de forma espiritual a um ídolo ou alguma coisa que substitui Deus. Então, se você coloca aquilo como primazia, ele toma o lugar do Senhor. Geralmente associamos ídolos, muitas vezes, a uma imagem ou a uma estátua. Mas o ídolo não é somente uma imagem de escultura. O ídolo é tudo aquilo que substitui a presença de Deus. É tudo aquilo que você coloca maior do que Deus. É tudo aquilo que toma a frente de Deus. E ele tornar o seu ídolo, a sua proteção. Não, eu prefiro pedir lá na minha terra, não era que eu venho do Cariri, eu prefiro pedir a Padre Cícero do que pedir a Jesus, porque Padre Cícero é o intercessor do Cariri, irmão. Aonde, irmão? E aí ele vai fazer uma comparação dura. Ele vai fazer uma comparação dura, irmãos, aqui, que se pregar hoje fora da igreja, hoje pode estar até processo. Ele vai falar que o ídolo não é coisa nenhuma. Olha aí o verso número 19. Diz, mas o que eu digo? O que é o ídolo? Alguma coisa? Ou o que sacrifica o ídolo? É alguma coisa? Ele diz, o ídolo não é nada. O problema não é o ídolo, é o que está por trás dele. E aí ele diz no verso seguinte, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam não a Deus, mas a demônios. Olha como isso aqui é forte, irmão. Então quando a gente começa a pregar sobre isso, não, pastor, não pode. Quer dizer que quando eu faço o meu voto a São José, a São Benedito, ou a Orixá, ou a quem quiser, de qualquer umbanda, de qualquer religião, eu estou sacrificando ao meu ídolo, não é a Deus? Paulo disse que não. Paulo disse que por trás daquilo há um demônio. Por que há um demônio? Porque você fica, irmão, à mercê daquele entendimento, aprisionado àquele poder, àquela imagem, aquilo que você recebeu. Mas pastor, eu recebo. Lógico que recebe. Ele tem poder, irmãos. Ele é um ser espiritual. Ele conseguiu levar uma terça parte dos anjos. Ele arrancou do céu. Diz a palavra que ele faz sinais e prodígios, irmãos. Ele imita Deus, ele quer se parecer com Deus, ele quer sentar no trono como Deus e reinar como Deus, ele quer ser Deus. Então ele não quer saber se é bom ou ruim para você, ele vai lhe dar. Se você fizer o sacrifício, se você for lá devoto a ele lá, ele vai dar lá o que está no teu coração. Qual é a diferença de Deus? É que Deus só dá o que é bom.
E ele, se você fizer lá as suas bruxarias lá, ele vai dar. Mas geralmente vai levar à morte, à idolatria e afastamento dos céus. E ao terminar esta carreira, ai de nós, estamos perdidos. Então Paulo começa a fazer comparações. Vamos aqui devagarzinho. Vamos responder as perguntas de Paulo. Hoje nós vamos trabalhar diferente, como é um culto de ensinamento, até para tirar algumas inverdades, né? Pode ser assim, algumas heresias no meio da igreja acerca deste texto. Principalmente da citação do versículo 23. Todas as coisas me são lícitas. Se você pegar a história de Corinto, a igreja de Corinto gostava de fazer a citação. Disse, não, eu sou um ser espiritual, eu sou pleno de Deus, isso não me faz mal, eu posso comer qualquer coisa que eu sei que pertence ao Senhor, não vai fazer mal nenhum. Era aquele ser que dizia assim, eu sou pleno, eu posso fazer qualquer coisa, não me afeta. Então Paulo usa essa citação. Esta verdade aqui, olha para mim, esta verdade aqui que ele fala, todas as coisas me são lícitas, não é uma palavra de Paulo. Já na nova versão, já tem um aspas lá. É como ele citasse a citação da igreja. Que a igreja dizia, alguém dizia, tudo é lícito. Aí ele vai e rebate, tudo é lícito, mas às vezes não convém, meu irmão. Aí eles dizem, não, mas tudo é lícito. Isso é lícito, mas não edifica. Você pode fazer, mas não é bom. Então, no versículo 14, coloca para mim, Vinícius, no versículo 14 ele começa. Portanto o quê? Portanto, depois dele instruir a teoria. Ele dá a teoria, depois você lê em casa, tomara que você leia o capítulo 8 e o capítulo 9. E aí até aqui o 13, ele dá a teoria, por que não devemos participar destas coisas. E do que devemos participar. Aí ele diz, portanto, aí ele começa, agora eu vou falar na prática. Porque mensagem é isso, irmãos. Mensagem aqui nesta noite é teoria, que você pega e usa onde? Na prática. É isso que Paulo faz com Corinto. É assim que devemos também fazer. Então ele diz, portanto, meus amados. E quando ele fala meus amados, se revela o pastorio de Paulo. Paulo era mestre, doutor, cheio dos dons espirituais, evangelista, missionário, mas neste texto ele é pastor. Porque ele começa a tratar com pessoas que muitas vezes o despreza, mas ele diz, meus amados. Isso é amor do pastor. Pastor, ele vê além da situação, além do desprezo. Ele tem o desejo de salvar a alma. Quer ver? Verso 33 desse texto. Ele diz, como também em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos. Para quê? Para que assim se possam salvar. Então, qual era o intuito da explicação de Paulo deste texto? Salvar as almas. Paulo estava dizendo, vocês são os meus amados. Eu não quero que vocês se percam. Por mais que vocês me desprezem, por mais que ora vocês digam que eu não sou a base espiritual, por mais que vocês não acreditem em mim, eu quero que vocês se salvem. Sabe o que é isso? Amor pastoral. Amor de pastor. Então aqui se revela o pastorio do nosso amado irmão Paulo. Amém, irmãos? Aí ele diz assim, olha, fugir da idolatria. Isso aqui é uma ordenação. Isso aqui não é uma recomendação. Isso aqui é um mandamento. Isso aqui está ordenando. Fuja da idolatria. Daquilo que você coloca acima de Deus. Daquilo que você confia além de Deus. Uma certa feita eu estava participando de uma viagem familiar e tinha muitas famílias no meio desta viagem. A gente foi para uma ilha na cidade de Oroz, eu era novo convertido. E tinha um pessoal de outra religião muito devoto. E eu já estava servindo ao Senhor, ficava um pessoal amassando carne, eu fiquei na parte de cima na varanda. E aí essa pessoa chegou e começou a perguntar por que eu tinha mudado de religião. Eu disse, na verdade não foi esse o projeto, eu não mudei de religião. Eu estava sem direcionamento e agora estou tentando direcionar pela leitura. E nós caímos em um texto onde dizia que tudo o que vocês pedir, peça no nome de Jesus, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tudo o que fores pedir, peça no nome de Jesus. Está lá em João 14, por ali. Tudo que fores pedir, peça no nome de Jesus.
Aí eu expliquei que Jesus era o intercessor, que, como diz lá na carta de Efésios, que é o único que está à direita do Pai. Não menosprezei nenhuma, irmão, religiosidade, nenhum ser que é colocado como santo de outras religiões. Pelo contrário, peguei o exemplo de Maria, mulher guerreira, peguei o exemplo de José, o marido de Maria, um homem ali calmo, que ouviu a sensibilidade do Espírito Santo, cedeu a pressão, ele se sentiu traído, mas amou mesmo na traição, depois ele entendeu que era Deus. Então eu digo, esses exemplos é bom para a nossa vida. Porém, Maria mesmo disse, quando foi falar com Jesus, porque o texto, irmão, que dá ênfase sobre a intercessão de Maria hoje, é o texto que eles usam de Caná, quando acaba o vinho e Maria vai falar com Jesus. Disse, Jesus, acabou o vinho. Aí ele disse, que tenho contigo, mulher? Ainda não é chegado minha hora. Então Maria sai, chama os servos e diz, olha, faça tudo que ele vos disser. Aí quando chega a hora, Cristo diz, pegai as talhas, aí transforma. Então naquele momento, por aquele texto, coloca-se Maria como intercessora. Mas Maria é serva. E ela ensina nós a sermos servos. E eu fui e trouxe esse texto lá. Aí ela disse, é verdade. Você tem razão, está escrito mesmo. Aí, obrigado, está escrito mesmo. Mas eu vou ficar com Maria sendo minha intercessora mesmo assim. Eu digo, tá bom. Deus te abençoe. Então é assim, o que acontece às vezes? É que está escrito, mas o dogma e o costume estão acima da palavra. Como é que eu leio, me repreende, me ensino o correto e eu permaneço no meu dogma? E isso vale, irmão, não só para outra religião, mas isso vale também para toda ação, louvado seja Deus, que não seja de Deus, que tome a frente de Deus. Geralmente nós generalizamos, irmãos, acerca de outra religião. E colocamos o ídolo e batemos às vezes somente em outra religião. Mas às vezes nós temos um carro como ídolo. Ou um familiar como ídolo. Ou um político como ídolo. Ou até mesmo um cantor, que você entra num quarto de um crente e tem um pôster lá. Irmãos. Eu gosto da música dele aí, pastor. Às vezes é o seu ídolo. Você vira um fã. E às vezes é alguém que você amou tanto, irmão. Eu tenho uma tia que colocou o próprio filho como ídolo. Difícil, irmão, isso. E aprisionou-se a isso. E ela perdeu o filho. O filho foi tirado dela. Mas toda vida que dá um mês de aniversário do filho, a mulher se acaba, irmão. Emudece, se angustia, briga com Deus, não entende nada. Por que você fez isso, meu Senhor? Nós somos egoístas, irmãos. Nós queremos só para nós. Então, Paulo começa a dizer que se tem alguma idolatria, arranque. Se tem algum ídolo, arranque. Pode ser uma posição social. Pode ser você querer chegar a um local mais alto e para isso você passar por cima de tudo e todos. Preste atenção. Eu não estou dizendo que você não almeje sonhos de crescimento, aqui, ali, além, mas que isso não passe por cima de Deus, irmãos. Então Paulo começa dizendo, eu amo vocês, mas a primeira coisa que eu tenho uma advertência é, vocês não podem idolatrar, fuja dos ídolos, fuja daquilo que toma a frente de Deus. E aí ele vem para o verso 15, eu não falo com sábios, vocês não são sábios, vocês já não têm conhecimento, então julguem vocês mesmos, se o que eu vou dizer não é verdade. E aí ele começa, olha o que ele diz no verso 16, irmão. Ele vai fazer um referencial da Santa Ceia, porque a Santa Ceia, irmão, não foi instituída por Paulo. A ceia foi instituída por quem? Por quem? Pelo próprio Jesus. Ele fez o ritual, ele fez o procedimento, ele deu a ordenação, ele mostrou o propósito e o projeto. O propósito é, faça isso, trazendo a minha memória. Qual é o propósito? Lembre dos feitos. Qual é o propósito? Lembre que eu sou Deus. E qual é o propósito final? Trazer comunhão. A ceia é uma comunhão entre a igreja e Cristo. E uma comunhão entre a igreja e a igreja.
Por isso ele diz no verso 16: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Aí diz no 17: porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. O que ele está dizendo? Que quando nós participamos das coisas do céu, nós participamos como um só. A palavra-chave do verso 16, 17 é comunhão. Ele vai fazer um referencial aqui até o verso 22, sobre a resposta acerca de comer dentro dos templos, dos ídolos. Ofertado o churrasco, as carnes, aos ídolos era normal, irmão, dentro da igreja, dos templos, ter lá um churrasco. E era normal eles irem para se alimentar com a família. Aquela carne, ele dizia: não, mas eu sou espiritual, eu oro e está tudo bem. Só que aquilo já era consagrado a ídolos. E aí Paulo começa a advertir: não coma. Por que não coma? Ele diz: porque assim como eu como do pão e do cálice, tenho comunhão com Jesus, verso 20, também aquilo que é sacrificado aos demônios, me dá comunhão com os demônios. É isso que ele está dizendo. Então ele vai dizer: não coma. Se você sabe que é sacrificado, não coma. Se você sabe que foi ofertado, eu vi pastor dizer: eu peguei, foi uma galinha encruzilhada e comi mesmo. Não coma não, irmãos. Não coma. Pastor, mas eu orei e santifiquei. Aí Paulo repete: vocês se dizem tão sábios. Você está fazendo comunhão, porque você sabe de onde vem. Você sabe a quem foi ofertado. Pastor, mas trouxeram ali da quermesse. Coma não. Irmãos, às vezes você é até convidado para uma casa, que é a terceira razão, eu vou deixar um pouco mais para frente, mas você não sabe de onde veio. Se não sabe, não pergunte. Não pergunte, senão você vai poder ficar sem comer às vezes. Mas se você não sabe, não pergunta. Coma lá e vá para casa. Por conta da consciência, Paulo fala isso. Então a primeira pergunta é: posso comer carne sacrificada a eles? Paulo diz: não. Por que não? Aí ele faz um paralelo. Porque assim como eu participo da ceia e tenho comunhão com Cristo em um só pão, assim quando eu participo de outro alimento, eu tenho comunhão com aquele alimento a quem foi sacrificado. Quem entendeu, diga amém. Então, se você souber que foi sacrificado a alguém que não é Deus, o que é que você faz? Não come. Amém? Segunda pergunta, ele pergunta: mas o que vendem na rua? Eu como? Como ou não como? E se o marchante, irmão, for um bruxo? Aí Paulo vai dizer: comei, verso 25, coloca aí, segunda pergunta, verso 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar. Pergunte não, né? Porque se você perguntar e disser, aí seu papo, para que eu perguntei, né? Por causa da consciência. Eu vou já chegar lá quando você for comer na casa de alguém uma galinha cabidela. Irmão, eu chego já lá. Viu? Por conta da consciência, se o outro achar que é sacrifício, eu não como. Ele vai dizer aqui. Mas se eu não tiver problema, nós comemos a galinha cabidela. Mas vai depender disso aqui. Eu vou já mostrar o que Paulo está dizendo. Eu vou andar na Bíblia, eu vou tirar meu pensamento fora e a minha opinião fora. Eu vou andar na Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa bússola. A palavra é o nosso guia. Então nós vamos o que ela está dizendo. Houve uma indagação sobre isso daqui a pouquinho. Eu chego lá, irmã Adriana. Vai já chegar. Mas aí eu pergunto. Paulo disse assim: se você vai no açougue, não tem necessidade. Você chegou lá e vamos dizer que o Vinícius é o marchante. Vinícius, aí, tu matou esse boi aqui, mas tu ofertou alguém aí? Como é esse negócio? Sacrificou para algum ídolo aí? Meu irmão, compre a carne e vá para casa. Compre a carne e vá para casa. Cozinhe e chame o pastor para a gente comer junto. Irmãos. Irmãos, ele diz: olha, meu filho, coma de tudo que há no açougue. De tudo. Não pergunte nada por causa da consciência. Aí ele diz no verso 26, por quê? Aí ele diz por quê? Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude.
tudo aqui é do Senhor. Tudo. Se você pegar textos referenciais, ele vai dizer, ore, consagre e coma. A única coisa que ele diz para não comer é quando você já sabe que é sacrificado a ídolos. Mas pastor, lá no Antigo Testamento dizia que você não podia comer o sangue. Preste atenção, irmãos. Ele começa a mandar orar. Agora, pela fraqueza, pela consciência, se você acha que vai escandalizar, se você acha que não vai edificar, não coma. Ou não coma na frente. Por isso ele diz, olha, tudo me é lícito. Porém, algumas coisas não edificam. Então, às vezes, alguém está ao meu redor que entende que aquilo ali vai manchar minha alma. Que aquele sangue me coloca lá no inferno. Que aquela comida fará eu impuro. Ou que eu estou desobedecendo a Deus. Isso é lei do testamento, irmão. Quando Israel era na carne, lá, ele diz isso. Ele fala, quando vede Israel segundo a carne, lá no verso 18. O que é segundo a carne? Era no templo lá de Abraão, no templo de testamento. Vede Israel segundo a carne, os que comem sacrifícios, não são porventura participantes do altar. Ele vai fazer um referencial, diz assim, quem come do altar, participa dele. E aqui ele usa de novo a primeira resposta. Se eu como do altar da bênção, eu participo da comunhão de Deus. Se eu como do altar de ídolos, eu participo do altar dos ídolos. Eu tenho uma comunhão ou com Deus, ou comunhão com demônios. Mas pastor, eu comi ao ídolo, não foi ao demônio. Ele diz, o ídolo não é nada. O ídolo não é coisa nenhuma. Agora, o que está por trás dele, irmãos, que induz, que coloca a gente nesse negócio, Então assim, às vezes nós não compreendemos, irmãos. Não é que há demônio lá, mas você foi agora aprisionado sem perceber. É como se Satanás colocasse você numa cela, a cela está aberta e você nem sabe que está preso. E como você não sabe que está preso, você não sai de lá mesmo com a cela aberta. Porque na hora que você colocar Jesus na causa, você sai da prisão. Mas se você não sabe que está na prisão, como é que você vai colocar Jesus na causa? Se você acha que está liberto. Se você acha que está tudo bem. O que é isso? Aí se você tivesse vindo para a escola bíblica, era as sutilezas do inimigo. Mas a gente não vem, irmão. Aí não aprende. Não aprende. Mas teve lá 12 lições sobre sutilezas do inimigo. As sutilezas, ele vem sorrateiramente, lhe aprisiona e você nem percebe. Diz, Deus bom, e Deus não é Deus não. Está agradando o seu ego, está dando o que você quer, está satisfazendo o seu desejo. Aí você diz, não é Deus não, pastor, que eu estou tão feliz. Cuidado, cuidado. Que às vezes Deus permite que você não receba, lhe dá um não, lhe afasta de pessoas, porque Ele lhe ama. Ele prefere você triste indo para o céu, do que feliz indo para o inferno. Irmão, hoje é um pouco mais dura a palavra. Hoje nós estamos falando de demônio, de inferno, irmão, o negócio hoje está mais pesado. Mas é muita bênção. Precisamos de orientação. Isso aqui é doutrina, irmão. Nós precisamos entender aonde estamos inseridos, para a gente não se contaminar, para a gente não se aprisionar sem perceber. Então, Paulo começa a ensinar. Não tenha comunhão. Mas se você for lá no açougue, não pergunte não, meu filho, você matou aonde esse boi? Foi na encruzilhada, foi? Pergunte não, meu filho. Compre a carne e vá para casa. Amém, irmãos? Aí vamos para a terceira pergunta. Verso de número 27. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, olha como isso aqui é interessante. Porque eu posso receber o convite e não ir. Mas a gente não gosta de churrasco, né? A gente vai. É difícil alguém dizer que não vai. Falta até o culto às vezes. Não é o caso daqui. Aqui não é. Mas por aí fora onde eu andei, daí, não, pastor, eu vou não, que eu vou para o aniversário. Oh, meu Deus, tem misericórdia desta alma, Senhor. Se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa de quê? Aí botou um frango lá, foi cozinhado no sangue, você come ou não? Come. Você não pergunta nada. Está lá na mesa.
Ele vai dizer, por que é que come? Aí ele vai dizer, por que é que come? Ele disse, mas se alguém vos disser, e isto foi sacrificado aos ídolos, não comais. Olha como isso aqui é interessante. Você não pergunta, mas se ele disser, aí você não come não. Entendeu, irmão? Fez lá, você identificou, rapaz, porque tudo é consciência. Você pode perceber que Paulo associa a consciência. E a consciência deste ato de comer, na casa do infiel, não é a sua, é a dele. Porque Paulo é tão cuidadoso acerca com o trato com o de fora, que ele diz, não pergunte para que não se escandalize. Se ele colocar, coma para dizer que você não come qualquer coisa. Para você, porque uma vez, irmãos, o irmão foi me dar um peixe, e eu tinha acabado de pescar. E eu estava com o congelador cheio, eu peguei uns peixes grandes mesmo. A gente vivia pescando, que não dava para comprar direto, eu vivia nas açude. Orosa é açude em todo canto. Aí ele foi me dar um peixe, eu disse, não, irmão, eu caí na besteira e disse assim, não, irmão, dê outro irmão, que eu pesquei ontem, eu estou cheio de peixe. Aí ele saiu. Eu pensei que ele tinha entendido. Ele foi lá no pastor, ele dizendo à congregação, disse, só aquele seu dirigente é muito arrogante. Só porque meu peixe era pequeno, ele não quis. Foi, irmão. Aí o pastor me chamou. Foi o que aconteceu? Eu digo, não estou sabendo não. Rapaz, como é que você esnobou o peixe do irmão? Eu disse, não esnobei não. É porque eu estava cheio de peixe. Irmão, dê a outro que está precisando. Se a partir de hoje, tudo que lhe der, receba. Nem que você pegue e dê a outro, mas receba. Eu digo, tá bom. Sim, senhor. Então assim, olha o que passou. No entendimento dele, eu era arrogante, nariz empinado. No entendimento dele, eu menosprezei o que ele tinha, disse que ele tinha era porcaria. Então a consciência dele foi o quê? Ferida. Então Paulo vai falar sobre isso. Ó. Paulo diz, digo porém, verso 29. Digo porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Mas a do outro. Porque há de mim liberdade de ser julgada pela consciência de outra. Ou seja, eu fui julgado pela consciência dele. Houve uma liberdade dele me julgar pela minha ação de recusar o que ele me deu. Então abriu um precedente e ele interpretou que eu não recebi porque era ruim. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, mas aí eu como ou não como? Depende. Neste momento, Paulo vai dizer assim, se você souber, não coma. Se você não souber, não pergunte e coma. Entendeu, irmãos? Então até aqui Paulo é sábio. Pastor, mas vai me fazer mal. Pastor, mas eu vi um texto que dizia que tudo que é com sangue não é para comer. Mas já tem outro que Paulo diz assim, agora você ora, consagra e come. Mas se a sua consciência diz que não é para comer, não coma. Se para você é pecado, então não coma. Agora, o que é que não pode acontecer comigo? Eu achar que é pecado e condenar o outro. Aí, em vez de eu ser o forte, eu sou o fraco. Porque eu estou me escandalizando no irmão. Ou querer moldá-lo. Está errado, mas vai para o inferno. E não é bíblico isso. E não é repreendido, né, irmão? Mas foi para a cadeira vazia que eu apontei. Ó. É porque o senhor estava perto aí. Ô, glória. Então, não é bíblico isso. O que é que não é bíblico mais também, irmãos? Às vezes você exigir santidade do seu próximo e esquecendo de nós você mesmo. A gente faz muito isso, irmão. Eu tinha uma irmã, eu gosto muito de exemplo, irmão, que eu vivi. E isso aqui foi o meu primeiro campo, eu aprendi muito. Eu sou uma serva de Deus. Uma mulher recatada, uma mulher prudente, me ajudava. Porém, ela não tinha nas palavras doçura ao exortar. Ela exortava, e estava certa, mas não tinha doçura. E ninguém recebia. Por quê? Porque não era função dela. Não era função dela. E quando não é sua e você quer ser, ninguém recebe. Pelo contrário, em vez de amadurecer ou crescer, você é visto ou vista como uma pessoa chata ou intrometido, algo nesse sentido. Colocar de lado. Porque exortação, irmão, pertence a poucos. Porque exortação é um dom. E é tão cuidadoso que quando você vai ler sobre exortação, diz assim, olha, se vai exortar alguém mais velho, é como a um pai, viu?
Se é alguém mais novo, é como aos filhos, viu? Se é uma idosa, é como a mãe. A exortação é com amor. Então, às vezes, nós não temos este cuidado. Nós só temos o querer, o legalismo. Eu quero que faça. Eu quero que seja assim. Eu li, assim está errado. Então, o que é que Paulo está dizendo? Que pela consciência de outro, se você acha que vai afetar o seu comportamento de alguma maneira, você entende e você não faz. Por quê? Porque é lícito, mas não vai edificar. Quem entendeu, diga amém. Então, olha como isso aqui é interessante. Quando eu começo a ler o contexto que Paulo está dizendo, ele começa a colocar a sua vida como um exemplo. E ele diz assim, ó, irmã Ilana, não se preocupe não, viu? Domingo já começa a sala e vai dar certo, viu? Pode descansar aí, não de Jesus. Aí é com Adriela e Manu, essa batalha. Ô glória! Então ele começa assim, portai-vos de modo, verso 32, portai-vos de modo que não deis escândalo. Olha para cá, olha esse verso. Portai-vos de modo que não deis escândalo. Nem para o seu ambiente que você está, nem para a sua cidade onde você habita, e nem para a sua igreja. Mas pastor, fulano está dando escândalo. Não é sua função repreender, a função é minha. Mas o pastor não está repreendendo. Tem um tempo para tudo. Pastor, eu quero que o senhor faça alguma coisa. Acontece, já aconteceu comigo isso. O senhor vai fazer nada não, pastor? Eu fui interrogado por uma irmã. O senhor faz nada não, pastor? Você está achando isso certo? Eu digo, a senhora acha errado? Acho isso eu também. Mas eu fui agir, irmã. E eu fui agir mesmo. Eu estava ainda na imaturidade. Dizia assim, vou resolver esse negócio. E eu saí de casa para resolver. Digo, hoje eu resolvo. Hoje eu boto para as bandas voar. Eu disse desse jeito. Quando eu pisei o pé fora, que montei na moto, era uma congregação a 6 quilômetros, Deus começou a dizer, quem é você? Quem é você? Você salvou alguém deles? Alguém deles pertence a você? Você é dono deles para você maltratá-los? Para você dizer alguma coisa? Você está aí para dizer o que eu mandar, não o que você quer. Meu irmão, chega, eu me calei. Eu digo, mas Jesus está errado. E você também não está? Esqueceu da tua trave, rapaz, do teu erro. Quando você ora para mim chorando, aí ele passou assim um filme das minhas falhas. Eu digo, eita, eu não presto não. Então às vezes eu quero aplicar santidade e eu sou o mais impuro. Ah, mas nisso aqui eu não peco, mas olha nas outras coisas. Então nós temos a tendência de cobrar santidade, irmão, onde nós somos santos. E onde nós não somos santos, nós não cobramos, nós não somos. Mas também não aceito que ninguém me cobre. Olha como isso é difícil na igreja, irmão. Então eu quero trazer uma advertência à casa do Senhor. Se você acha que precisa alguém melhorar, e você tem amor por isso, o que é que você faz? Se cala e ora. O pastor não está vendo, ora pelo pastor. Pastor, está errado, ora para Deus consertar. E aí, pastor? Cuide da sua casa, da sua família, da sua vida, para você poder ir para o céu. Irmão. A gente perde o caminho, irmão. A gente perde o rumo. A gente perde o sentido das coisas. E erra o caminho do céu. Agora, se dentro da sua casa, você percebeu que o que você ama, e você tem autoridade de pai e de mãe, ou de irmão, e você exerce essa autoridade, e você percebe que dentro do seu lar tem algo ruim acontecendo, com amor exorte. Não resolveu, pastor, me ajude em oração. Não resolveu, igreja, me ajude em oração. Não resolveu, o inferno. Vai fazer o quê, irmãos? É escolha de cada um. Mas hoje eu louvo a Deus, irmãos, porque hoje nós não estamos fazendo comunhões com demônios, não. Nós estamos participando, amanhã participaremos do cálice da bênção. Comunhão com Cristo, comunhão com os irmãos, comunhão com o céu, aprumar vida, atitudes, semblantes, graça, poder, misericórdia, amor transportante. Amor transportante. Então vou terminar com o verso 33.
Ele disse, como também eu, em tudo agrado a todos, irmãos. Paulo disse, olha, eu não me importo com minha vida. Eu quero que vocês estejam bem. Porque se Paulo se importasse, nessa carta ele estava escrevendo, irmão, pelos agravos. Mas Paulo diz, eu amo vocês. Irmãos, eu acredito que poucos conhecem a vida de um pastor. Poucos, irmãos. Mas eu cansei de receber abraços sabendo de pessoas que me apunhalavam fortemente. Eu recebi abraço de um senhor que, quando ele sai, dizia assim, ele está pensando que esse moleque vai mandar aqui? Eu achava graça quando ele me abraçava. Digo, oh Jesus, ajuda esse menino nos braços desse senhor, dizendo no ouvido dele. Oh Jesus, me dá sabedoria, meu pai, deste homem, para que eu deixe de ser menino, Jesus. Aí ele não entende, mas eu já sabia. Mas e graças a Deus que o Senhor sempre me blindou dessas coisas. Você acredita que eu não olho quem não dizima? Eu não olho. Eu só sei quanto faltou, que ela diz. Mas eu não olho quem foi que não dizimou. Por que eu não olho? Para isso não venha interferir no meu relacionamento com vocês. Para que eu não venha medir o meu relacionamento por dinheiro ou ofertas. Ou quem dá mais ou quem dá menos. O Alfredo é cansado de lá em casa deixar o dízimo. Eu digo, tá, irmã? Tá, irmã? Que é para ela contar, que é para ela anotar e para ela dizer. Eu não quero saber. Às vezes nós chegamos em casa, minha filha entrou quanto? Porque eu preciso pagar. Ela disse quanto entrou, mas não disse quem foi que deu. Eu não quero saber quem foi que deu. Agora, às vezes, cai na minha mão. E eu vejo o nome. Aí, às vezes, eu vou botar no grupo. Irmão, eu quero agradecer a fulano que dizimou. Porque com esse dízimo eu consegui fazer isso. Vocês já viram um vídeo meu assim, um áudio meu assim? É porque é raro eu pegar. Geralmente quem pega é a irmã Ana ou as outras. Quando eu chego ali, que está o papel enrolado, eu boto no bolso. Está enrolado. Eu já entrego a irmã Ana, está aí. Aí ela tira o que é para tirar, as cores que é para fazer e me dá o restante. Eu não quero saber quem foi que fez. Porque isso pode me afetar. Eu não quero que isso mexa comigo. Quem é que eu sei também? Quando você manda no Pix, né? Você manda no Pix também, aí eu sei que está saindo seu nome lá. Mas eu não sei se você mandou mês passado. Eu não fico procurando os meus extratos. Eu não tenho tempo para isso. Você tem Deus na sua vida. Você tem sua consciência com os céus. Eu não preciso disso. Agora, quando falta eu oro. Jesus, tem misericórdia, Jesus. Toca em quem faltou, Jesus. Tanto é que às vezes eu falo sobre isso, talvez eu estou falando com alguém que não está dizimando e às vezes eu não estou sabendo. Aí a pessoa diz, só o pastor está sabendo, ele fica batendo em mim. Mas eu não estou nem sabendo, eu acho até bom que é Jesus revelando. Então, irmãos, hoje eu quero dizer aos irmãos que eu estou tentando me engajar no verso 33. Como também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Eu digo aos irmãos que é um desafio, porque isso só pode ser concluído com o verso 1 do capítulo 11 que diz, devemos ser imitadores de Cristo Jesus. Eu só consigo doar a minha vida se eu imitar a Jesus, porque Jesus doou a vida dele. Isso é simples de entender. Então, quando eu começo a imitar a Cristo, eu me dou para que os outros possam se salvar. Foi isso que Cristo fez. E é isso que Paulo está dizendo. Eu imito a Cristo, doando também a minha vida para que todos possam se salvar. Porque Cristo doou a sua vida para que nós possamos estar salvos. Então nós somos imitadores de Cristo Jesus. Se você está fazendo alguma coisa que não está levando para o céu, deixe. Esses dias, uma mãe, não era nossa igreja, pediu oração pela filha. E eu fui até lá. Quando eu cheguei lá, cresceu na igreja, a pessoa balizada, e está na iminência de um casamento. E o homem não conhece Jesus, ó irmão. E ela está morta e apaixonada. E ela disse, pastor, diga alguma coisa. Eu disse, não, deixa eu dizer, não. Não diga, eu digo, meu irmão, não presta. Mas pastor, não presta. Se não lhe empurra para o céu, vai lhe empurrar para outro canto. Se atrapalha a sua vida no início, imagine no final, irmão. Se é problema no começo, tu imagina o processo. Quando é de Deus, tudo se encaixa, não tem esconde, não tem vergonha. É transbordante, é glorioso, é animador, é desejoso e cheio de expectativa.
Se isso não está acontecendo em vocês, irmãos, que ainda vão casar, então calma. Talvez não seja o certo ou a certa. Difícil, né, irmão, isso? Difícil, porque a gente se apaixona e não quer escutar o pastor. Irmãos, parece que a gente tem que chorar muito para dizer bem o que o pastor diz. Por que eu não ouvi? Aí liga, pastor, vou me matar. Morra não, tenha calma. Morra não. Vai passar, irmã. Chora aí debaixo do chuveiro, que é para você não coçar os olhos, para não inchar. Que a água vai levando. Para ninguém saber que você está nem chorando. Então, irmãos, se você analisou a cena, seja qual área for da vida, prejudicou alguém, trouxe à consciência algo que não edifica, não faça. Porém, não seja crente fraco. Como diz um pastor que passou por aqui, crente bebe água, né, irmão? Ore, irmão, consagre. E coma. E dê glória a Jesus, porque tudo pertence a Ele nesta terra. Dele é a terra e sua plenitude, irmãos. Plenitude. Você vai encontrar depois Jesus purificando todas as coisas. Coisas que eram proibidas, e você vai purificando todas as coisas, irmãos. E alguns ainda ficaram amarrados. Eu vou terminar aqui. Nós tivemos uma lição da escola bíblica, irmão Arnaldo, não sei se você lembra, que falava sobre a comunhão, sobre o processo de transformação de entendimento da ceia. Aí vinha do romano, que eles acreditam até hoje, que é a transubstanciação, a mudança, né, que o pão literalmente é Jesus. Aí veio Lutero, que foi a tendência luterana, que era quase igual, mas mudava um pouco. E aí veio a nossa de hoje, John Calvino, armeniano, os meninos ali que disseram, não, ali é só um simbolismo, Cristo está presente espiritualmente, que é a que nós adotamos. Então, olha o processo como é interessante, irmãos. Eu vou terminar com isso aqui para você compreender algo muito importante na sua vida. Quando nós abrimos nosso entendimento das coisas, nós passamos e evoluímos. Quando começamos a ler, nós saímos de teses e heresias e começamos a ler o Evangelho puro. E percebemos na Bíblia Sagrada que mudou. Ah, Jesus muda. Não, nós é que não entendíamos. Nós é que amarramos as coisas. Por exemplo, hoje ainda tem gente que é da tese luterana. E hoje tem gente, muita gente, que Jesus é o próprio pão, ou a hoste, que você pegou ali. Tem gente hoje, irmão, que ainda usa o véu. Tem ou não tem? Tem. Entendeu? Não. Tem gente hoje ainda que não come o porco. E aí, pastor? Vou julgar? Não. É porque ainda acha que é. E aí o que você faz, pastor? Você come porco? Na frente dela não, que ela pode se escandalizar. Pastor, você come porco? Eu digo, a irmã não come não? Não, pastor, eu também não vou comer não, irmão. É assim que funciona. Mas quando ela foi embora, eu mando assar e taco para dentro, irmão. Que é bom demais. A gente ora, consagra ao Senhor e vamos para frente, né, irmão? Então, irmãos, o que é que a gente não pode? É exercer o seu entendimento sobre o outro. É você dizer, o certo sou eu, o errado é você. Isso é problema. Porque quem é o dono da verdade? O próprio Cristo. Mas, pastor, eu tenho um verso que diz que não pode. Eu tenho 10 dizendo que pode. E aí, como é que nós fazemos esse negócio? Então a Bíblia se contradiz? Não, há uma falta de entendimento. E Paulo, eu amo Paulo, porque Paulo ele mastiga isso. Quando você começa a estudar, ele mastiga isso. Depende da consciência. Mas tudo se resume no amor. E coloca aí 1 Coríntios 8:1. Coloca aí. Ele diz assim, ó. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Ele está dizendo, tudo se resume no amor. Se você for pelo conhecimento, porque eu li, eu tenho um conhecimento, o conhecimento incha. E você não consegue compreender o próximo. Mas se você tem amor, você começa a compreender. Você não julga, você não acusa. E você tenta lhe mostrar as verdades que está no seu coração, mas respeitando o próximo. Não obrigando a ele a servir. Porque quem faz isso, a transformação não sou eu. É o Espírito Santo de Deus.
Amém, irmãos? Agora, tem verdades absolutas. Jesus vai voltar, vai levar a gente para o céu. Ele é o único Deus. Não há outro que possa existir que tenha poder igual a Ele. Ele pode, Ele é, Ele tem. Ele morreu por mim, Ele ressuscitou. São verdades absolutas, sem questionamentos. As outras, um bocado delas, irmãos, tem várias linhas de pensamentos, que a gente vai terminar nunca, porque a compreensão do humana é muito raquítica. E a ciência incha, e a gente não consegue chegar ao propósito final. Prova disso, nós temos uma grande guerra de calvinismo contra arminiano. E há muitos indícios de sermos predestinados. E há muitos indícios de sermos escolhidos. E há muitos indícios de a gente escolher. E aí, não importa, tanto Calvino como os armenianos acreditam que Jesus morreu por nós e vem buscar a sua igreja amada, porque é verdade absoluta. E aí Paulo diz, não gastai tempo nestas coisas. Sede santo, porque Ele é santo, e vamos embora. Amém, irmãos? Pastor, mas o que a Assembleia de Deus diz? Aí você vem na quarta-feira que nós temos o credo da Assembleia de Deus na escola bíblica exposto para que você quiser ser regido por ela, está lá. Toda a escola bíblica está lá, irmão Arnaldo colocando. Mas o credo da Assembleia de Deus crê dessa forma. Pá! Mas você não vem, não vou recitar aqui também não, para ver se você vem quarta-feira para a escola bíblica do Senhor. Vamos ficar de pé. Ah, se você viesse aprender. Paulo de Arnaldo passa 5 horas fazendo slide, pelejando. Oh, meu Deus, rapaz. Antigamente é porque não tinha nada, era só um homem falando numa mesa. Da outra vez é porque tinha um quadro e ninguém entendia a letra. Aí, não, aquele givé, aquele pau, faz tossir. Agora, no data show com tudo, irmão, e o povo ainda não vê. Não, Jesus tem misericórdia, né, irmão? Eu não sei mais o que faz que não, né, irmão? Orar só se pelar o joelho. Já tem morado, irmão Alfredo. Mas vai dar certo. Então, irmãos, eu creio que ficou entendido. Talvez eu bati de frente com alguns entendimentos, mas eu não vim questionar estas coisas. Se você acha que não pode comer a galinha gabe dela, então não coma. Tá bom? E se você disser, pastor, lá em casa não entra, quando você for não come, é de glória a Jesus, come mesmo não. Pastor, você come aí fora, depende, né? Eu não vou dizer não, vai que isso se escandaliza. Deixa eu com minha consciência e você com a sua. Então nós vamos orando aí, eu mesmo evito, pela consciência dos outros. Evito lá o sangue do porco, quando vou comer buchara, mando tirar fora, não quero. Eu evito mesmo. Evito porque é um aconselhamento, né? Até pela saúde de algumas coisas. Mas, se o cara comeu, vai para o inferno. Não, vai não, meu filho. Tenha calma, nem assim não. Tenha paciência. Não bota o povo no inferno, não. Cuidado para tu não ir na frente. Ó. Irmão, quando a gente julga demais, a gente é julgado, irmão. Nós somos julgados. Cuidado, irmão. E eu acho lindo quando Cristo diz, ei, irmão, deixa de tentar tirar o algueiro do outro teu irmão, tira a trave do teu. Irmão, palavra dura, velho. Oh, Jesus, eu falo sorrindo para ver se ameniza o negócio, mas hoje, irmão, hoje foi meio salgado, assim, igual o pastor. Então que os irmãos cresçam. Pastor, para que isso hoje? É porque eu amo vocês. Ó. Eu quero que vocês vão para o céu junto comigo. Meu entendimento é que a gente se salve, vamos para casa.